Olá, eu fui desafiado pelo nosso irmão Marquinhos a trazer uma palavra, uma devocional, nesse momento de quarentena, em momento de tanta incerteza, incerteza econômica, incerteza política, incerteza mundial, de saúde, enfim. E o texto que eu quero trazer, ele vai mostrar um pouco da soberania de Deus e vai mostrar um pouco de como Deus ele está sempre por trás de todas essas coisas. O texto ele fica lá no capítulo no Antigo Testamento, no livro de Amós, no capítulo 4, no versículo 6. O texto fala o seguinte: Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses, ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com crestamento e ferrugem, a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, devorou ao gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito, os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vos fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Porque é ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento. E faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor dos exércitos é o seu nome. E a palavra de Deus aqui nos convida a pensar na soberania de Deus, na soberania do Senhor dos exércitos, que, como ele fala aqui, que forma os montes, cria o vento, declara ao homem qual é o seu pensamento, faz amanhã trevas e pisa os altos da terra. Esse é o Deus que servimos, é o Deus soberano de todas as coisas. O texto é interessante aqui porque a cidade de Israel estava passando por inúmeras transgressões da lei. Estavam desobedecendo, a nação de Israel estava desobedecendo a lei de Deus. E Amós, ele sai da nação de Judá e vai pregar a nação de Israel, justamente para falar dos castigos que o Senhor não iria segurar. Um pouquinho antes ele fala que por 3 ou 4 transgressões não vou segurar o castigo. E justamente Amós e vários e os outros profetas também vão falar sobre o castigo que sobrevirá sobre a nação de Israel. E esse castigo realmente acontece quando os assírios invadem a cidade de Samaria e invadem a nação de Israel. E é interessante aqui porque antes desse castigo final acontecer, e a palavra de Deus vai falar que vai chamar esse castigo de final de encontrar o Criador, de encontrar a Deus, antes desse castigo acontecer, Deus ele envia vários sinais, várias catástrofes, vamos dizer assim, naturais. E as pessoas, por conta da sua cegueira, não conseguem enxergar Deus na natureza, nas catástrofes naturais, nesses sinais que Deus manda. Aqui no verso 12, ele vai falar: prepara-te para encontrar com teu Deus, com teu Criador. De fato, aqui, Amós estava falando do castigo que Israel iria encontrar. Mas nós podemos pensar também numa visão escatológica, numa visão de encontrar o nosso Criador para o dia do juízo final. E da mesma forma que Jesus Cristo pronuncia no seu sermão escatológico, lá em Mateus, os profetas também pronunciaram vários sinais, várias coisas que aconteceriam, várias catástrofes que aconteceriam. E infelizmente os ímpios continuaram na sua cegueira. A Bíblia vai falar pra gente que existem 2 motivos principais para o castigo de Deus, que nós chamamos de mal físico, né? As catástrofes, as doenças. Os dois principais motivos são para purificar os santos de Deus, purificar a igreja de Deus e para castigar os ímpios. E essa situação econômica, política do coronavírus, eu tenho certeza que é um sinal também de Deus. Eu tenho certeza que é um sinal de que é um sinal para as pessoas entenderem que existe um Deus.
das pessoas saírem desse naturalismo, deixarem de lado esse naturalismo de falar que todas as coisas são naturais e não existe um mundo espiritual, mas sair desse momento natural, dessas transgressões, desse pecado, dessa cegueira, e reconhecerem que existe um Criador, que existe um Salvador que está por trás de todas as coisas. O texto fala de várias maneiras e vários sinais que o Senhor manda à nação de Israel, e ainda assim eles não entendem. Vai falar sobre peste, sobre o gafanhoto, sobre cessamento de chuva, sobre guerras, sobre morte. E é engraçado que ele fala aqui até sobre corpos que ficaram sem ser enterrados, e o cheiro veio à narina das pessoas. E Deus usa isso justamente para que as pessoas entendam e se convertam aos seus caminhos. Infelizmente, da mesma forma que Israel não se converteu, ainda hoje muitos não vão se converter. E muitos dentro da igreja que acham que são convertidos não vão se converter verdadeiramente, mesmo mediante a castigo do Senhor, mesmo mediante a problemas, a dificuldades econômicas, sociais e políticas. Essas pessoas não vão enxergar Deus, não vão olhar para Deus, olhar para essas coisas e entender que existe um Deus, entender que é esse Deus que está mandando, que elas precisam de arrependimento e que elas precisam se arrepender dos seus pecados, precisam se arrepender das transgressões e se voltar para Deus, e voltar os seus olhos para Deus, e entender que existe um Criador que é soberano sobre todas essas coisas. Porque no dia que nós encontrarmos com Deus, nós vamos ter que dar contas de todas as coisas que nós fizemos, de todas as transgressões que nós fizemos, más e ruins, boas e ruins, perdão. Nós vamos ter que dar conta a Deus, vamos ter que prestar contas a Deus de todas as coisas que nós fizemos no dia que nós encontrarmos com o nosso Criador. E esses sinais, eles servem ainda mais para voltar a descrença das pessoas, servem para aumentar a descrença das pessoas, aumentar o castigo das pessoas no dia do juízo final, no dia que Deus falar, mas eu mandei sinais, eu mandei maravilhas, e vocês não se converteram, vocês não entenderam que era eu, e eu mandei meu próprio filho, eu mandei e vocês o crucificaram, e não entenderam que vocês precisavam de arrependimento por meio de Cristo Jesus. E que nossa perspectiva não seja de ansiedade, de problemas, dificuldades, ou de analisar a situação e pensar e ficar pensativo, ficar triste, abalado, ou talvez até não pensar em Deus, mas que nossa perspectiva seja justamente de glorificar esse Deus que é soberano sobre todas as coisas. Glorificar esse Deus que é o Senhor dos exércitos. Glorificar o seu nome que está por trás de todas as coisas e que que é dono de todas as coisas, que criou todas as coisas. E que possamos ver em nós mesmos, nossos comportamentos, nós estamos em meio a esse coronavírus, em meio a essa quarentena, se nós estamos realmente pensando em Deus ou se estamos nos deixando levar pelo naturalismo, deixando nos levar pela política, deixando nos levar pela ansiedade, deixando nos levar pelo medo da economia e não confiando que o Deus soberano sobre todas as coisas faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a palavra que eu queria trazer hoje. Deus abençoe.